Bom dia, gente boa. Estamos às vésperas de uma mudança em nosso país e com um diferencial bastante interessante. Eu tenho, de vez em quando, eu converso com alguns amigos que eu digo, eu não sei se os nossos candidatos são muito ruins ou se nós estamos ficando mais exigentes. Aí talvez alguém diga, pastor, de tudo um pouco. Porque houve um tempo que parecia que as pessoas não se preocupavam muito com isso. Eu lembro que alguns anos atrás, tinha gente que dizia que ia votar no ex-presidente Collor, porque ele era bonito. Eu lembro dessa época. E assim, é interessante, porque há um tempo atrás, as pessoas elas tinham o costume de, no dia de votar, elas iam olhando para ver se encontravam um papel na rua e o que pegava votava. E hoje a gente se depara com um padrão diferente. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar, até esse ano, de um negócio chamado ódio político. E aí é interessante porque, se você observar bem, nessa nossa caminhada, tem gente que perde amigo, tem parente que está brigando por causa desse assunto. E diante desse quadro, eu imagino que parece que o eleitor brasileiro, ele está um pouco mais atento a isso. É claro que há uma certa discussão a respeito de se as urnas eletrônicas são tão confiáveis, por que países tão desenvolvidos usam ainda o papel e a caneta? Há uma discussão sobre isso. Mas é uma preocupação que o eleitor não tinha. Hoje o eleitor ele pensa sobre a possibilidade de o mecanismo eletrônico não ser o melhor. Houve um tempo em que as pessoas assim olhavam para isso, tanto faz como tanto fez. E diante dessa situação, tem um outro problema. Até que ponto nós que somos cristãos nos posicionamos claramente ou não? Aqui no Brasil, a ideia de lobby não é uma coisa, como eu posso dizer, formalizada. Ela acontece em off, pelos bastidores. Nos Estados Unidos não, já é uma coisa mais clara, né? Existe aquela situação daqueles políticos que representam determinada área da sociedade de um modo bastante claro, né? E dependendo da situação, até tem como é que eu posso dizer, um aspecto aí financeiro, de ajuda, de contribuição, para fortalecimento daquele parlamentar ali. E aí, trazendo para o nosso contexto, é bom pensar o seguinte: até que ponto seria errado ter um representante do povo que vem de um determinado grupo religioso, se pode ter um representante do povo que vem de um grupo de empresários, de militares, né, e assim por diante. De bandidos eu acho que não tem, né, porque bandido não é uma coisa legalizada ainda. Mas assim, diante, né, do quadro que a gente vive, cada parlamentar ele vem de uma parcela, de um grupo, ele representa um segmento da sociedade. E é interessante que cada segmento, quando ele faz uma alusão a um determinado candidato, todo mundo entende que, olha, está tranquilo. Mas quando chega no aspecto do cristão, ou do espírita, ou deixa eu ver, cristão, espírita, judeu, muçulmano, seja lá o que for, aí já há uma certa preocupação devido à laicidade do Estado e de não misturar religião com política. Entretanto, é importante a gente pensar que, embora sejamos religiosos, somos cidadãos. E eu costumo dizer, geralmente isso que eu vou falar aqui agora para vocês, muitas vezes eu não sou entendido nem pelos gays, nem pelos crentes. O que geralmente eu falo que
me traz esse problema? É que Deus, os céus são do Senhor e a terra Ele deu para os filhos dos homens. Deus não obriga ninguém aqui a nada. Por exemplo, tem um monte de crente que é membro da igreja e não está aqui, e Deus não mandou raio para matar ninguém. Deus não botou uma faca no pescoço de ninguém, você tem que ir para a igreja. Deus não fez isso. E o que acontece? Eu e você, a gente muitas vezes vai lá para a internet, digita um negócio que a gente não deveria digitar, e nem por isso vem um anjo com a espada desembainhada e corta o nosso dedo na hora e fala assim: não é para você fazer isso, não foi para isso que eu te dei seus dedos. Não acontece isso. Mas eu não sei por que cargas d'água a gente que é crente, que Deus não obriga a gente a viver de uma determinada forma, a gente quer impor como as pessoas devem viver. E aí onde entra essa polarização, que eu entendo que não deveria existir, né? Que é o quê? O crente dizendo como o gay deve viver. Eu entendo que o crente tem dificuldade de dizer para o próprio crente como o crente tem que viver, então eu acho que, né, se eu tomar mais conta da minha vida, eu acho que eu estou contribuindo mais para o país, mas tudo bem. Aí acontece, o crente quer dizer como o gay tem que viver, e o gay quer dizer como o crente tem que pregar. Então, aí você olha para uma situação dessa, pode parecer bobeira, mas eu, como cristão, de recorte protestante, batista, olho para a Bíblia e vejo que a Bíblia condena, não só lá atrás no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, a Bíblia condena claramente a prática homossexual. E aí, como é que o indivíduo ele vai dizer que eu não posso pregar isso? Se eu tenho liberdade de consciência, se eu tenho liberdade de crença, se eu tenho liberdade de prática religiosa, eu tenho liberdade de culto, claramente estabelecido por lei. O indivíduo da religião do Santo Daime, ele toma uma paradinha que é alucinógena. Ele não pode tomar a paradinha alucinógena para dar barato fora do culto, mas dentro do culto dele, ele pode tomar a paradinha e ficar lá, é o Daime, é o Daime, é o Daime. Por quê? Porque a Constituição assegura isso. Aí talvez alguém diga, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o texto que a gente vai falar aqui. Porque eu não sei se você observa que diante dessas situações, muitas vezes, cabe ao que o cristão? Se preocupar com o quê? Com a sua liberdade, não com a liberdade do outro. Porque, por exemplo, se o Adão vai viver com o Ivo, eu pergunto, o que eu tenho a ver com isso? Agora, se eu não posso pregar que a prática homossexual é pecado, aí eu já tenho a ver com isso, porque já pegou na minha esfera. E muitas vezes o crente está preocupado com o alheio, quando ele deveria estar preocupado com a salvação do alheio, mas preocupado com a sua conduta. E aí, diante de uma situação dessa, alguns evangélicos estão no desespero e estão fazendo o quê? Vou votar só em crente. Ou alguns falam assim, eu vou votar no fulano de tal porque o fulano de tal defende a família. Eu vou votar no fulano de tal porque o fulano de tal ele é contra o casamento gay. Eu vou votar no fulano de tal porque o fulano de tal não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí fica todo mundo naquele desespero, naquela preocupação. E a gente precisa primeiro ressaltar o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Nos últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos. E aí observe bem, é só a gente olhar para a própria igreja, olha como a igreja está. Gente, é profético. O próprio Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra. Então, é claro que algumas coisas vão acontecer e não é pela caneta da lei que a gente vai mudar alguma coisa. Crente, cristão, evangélico, você que está me ouvindo, seja ao vivo no YouTube da igreja, né? Ou seja gravado depois no YouTube Roberlan Julião, palavra simples, faça a sua inscrição, tá ok? Eu não sei qual é a situação, mas você que está me assistindo,
Quer transformar o Brasil? Começa arrumando sua cama, lavando sua louça, pagando suas contas. Começa dizendo eu te amo para sua esposa, começa dizendo eu te amo para o seu marido, começa a gastar tempo com o seu filho, começa a obedecer e respeitar seus pais, começa a respeitar a autoridade do seu pastor, seja dizimista, frequente os cultos, evangelize, fale de Jesus para alguém. Quer fazer diferença no Brasil? Não fique pegando a caneta, o clipe, o papel, a impressora lá de onde você trabalha. Quer mudar o Brasil? Não dirija pelo acostamento. Quer mudar o Brasil? Não jogue lixo no chão. Quer mudar o Brasil? Seja educado com as pessoas. Com licença, por favor, obrigado. Eu não sei se dá para perceber que o reino de Deus está em nós. E é justamente a nossa transformação que vai provocar uma transformação na sociedade. Não vai ser a gente, por meio da lei, sem a gente mudar, que vai fazer diferença. Até porque, se você observar bem, as leis mudam porque a sociedade muda. Não é a sociedade muda por causa das leis. Porque, digamos, tem a lei Maria da Penha, tem cara que de repente não quer ser fichado, mas nem por isso deixa de dar uns tapas na mulher. Ou a mulher que não deixa de dar uns tapas no homem. Eu já falei lá em casa, se me tacar alguma coisa, João dá pena em você, eu vou na delegacia. Porque se eu bater de volta vai dar ruim para mim, então eu denuncio. Né? Como é que fica a situação do homem? Ele vai bater na mulher? Se ele bater é covarde. Ah, mas apanhar ele não é covarde não, né? Então eu denuncio. E aí, diante de uma situação dessa, né, e a risada de vocês é uma prova cabal, desculpa pelo cabal, não costumo falar língua estranha, mas é uma prova concreta, indiscutível, de que muito homem apanha e apanha calado, porque ele vai contar para quem? Imagina um homem que apanha da mulher chegando na delegacia para dar queixa. Entende? Então, voltando, né, para o que a gente tem que falar aqui, eu não sei se dá para perceber que a lei existe, mas se a pessoa não muda, a lei deixa claro, não é para dirigir no acostamento. A lei estabelece várias questões. Na aula de administração eclesiástica eu falo isso com os alunos. Existe norma para a construção de um templo. Você tem que ter o estatuto que mostra que ela começou, o CNPJ, que é o cadastro dela na Receita Federal, tem que ter o alvará para ela poder funcionar, tem que ter o certificado de aprovação dos bombeiros, tem que ter várias situações que muitas vezes a gente não dá atenção. Por quê? Porque o fato de existir a lei não significa que as pessoas mudaram. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é o governo de Deus do coração humano. E aí qual é o problema? A arma que a igreja realmente tem, ela não usa. Qual é a arma que a igreja tem? É o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o que a igreja deveria fazer? Dizer para as pessoas que a vida das pessoas mudaria como a vida deles mudaram. A vida deles mudou. O problema é que crente pode dizer isso. Esse é o caso. A minha vida transformada é que vai ajudar a transformar a minha cidade, vai ajudar a transformar o meu estado, vai ajudar a transformar o meu país. Agora, observe bem alguns discursos na internet em nome de Deus. E aí eu fico lembrando de Jesus dizendo: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir. E algumas coisas tão amargas, tão ácidas, tão destrutivas, que eu fico pensando assim: meu Deus do céu, a gente não sabe até quando. Eu estou lembrando do testemunho da Gabriela aqui. Aquelas pessoas que estão vivendo de favor, pedindo comida, isso e aquilo, era gente igual a gente, que ia para o culto, ou não ia para o culto, né? Então, gente que ia para o culto, gente que tinha Bíblia, gente que fazia isso, que fazia aquilo, que fazia aquilo outro, mas as leis começaram a mudar e eles tiveram que pegar um outro caminho. E aí a gente olha para uma situação dessa: até quando você vai poder falar de Jesus na internet? Aí eu pergunto: se são os nossos últimos anos, ou os nossos últimos meses de poder falar de Jesus na internet, imagina o desperdício de usar a internet para atacar os outros. Entende? É a nossa transformação que faz a diferença. Agora, eu estou dizendo que é errado
você escolher alguém que pode de alguma forma favorecer a caminhada da igreja? Claro que não. O que eu estou dizendo aqui é que a verdadeira transformação é interna. A verdadeira transformação é a do coração. Nossa igreja tem o estatuto, tem o regimento interno. Tá bom. Leia o estatuto, leia o regimento interno e vê até que ponto a gente quer viver em conformidade com aquilo ali. Nós temos uma declaração doutrinária, verifique até que ponto a gente quer viver de acordo com aquilo. É importante a gente observar que as normas, as tábuas da lei, elas não fazem tanta diferença se as tábuas do coração não estiverem marcadas com as orientações divinas. E essa parte, gente, só a igreja tem, político nenhum tem. E era isso que nós deveríamos explorar um pouco mais. E nessa situação, alguns cristãos, eles pensam o seguinte: se eu votar em fulano de tal, a gente vai proteger a família. Até que ponto fulano de tal protege a família, ou ele discursa que protege a família porque ele sabe que isso faz ele ganhar uma fatia? Você sabe? Eu entendo que eu protejo a minha família quando eu tento viver com a Gisélia, mesmo quando dá vontade de largar a Gisélia. Eu entendo que eu valorizo a minha família quando eu me importo com meu filho, mesmo quando ele me enche a paciência. Eu entendo que eu me importo com a família quando eu entro em contato com meu pai, mesmo quando de repente eu estou chateado com ele. Eu entendo que eu me importo com a família quando eu cuido da minha mãe, mesmo que agora ela esteja doente, me dando dor de cabeça, arrumando de repente até briga entre eu e minha esposa. Eu não sei se dá para entender que valorizar a família não é só dizer que valoriza a família. Valorizar a família é valorizar a família. Aí, observe bem o que eu estou dizendo. O que está acontecendo com a gente? A gente está votando por causa da música que nos emociona. A gente está votando por causa do discurso publicitário, como quem está vendendo um produto, né? A gente vota porque o amigo do amigo do amigo não sei o quê. A gente vota por causa dos R$100. A gente vota por vários motivos. A pergunta é: qual é a proposta verdadeira do candidato? Qual é o seu histórico? As coisas que ele sempre defendeu. Porque esse negócio de esquerda e direita, desculpa gente, não vamos pegar esse caminho. Porque se o pessoal lá da Revolução Francesa, se um dia dessem uma máquina do tempo para um camarada chamado Robespierre, se viessem aqui e vissem o que é esquerda e o que é direita, verificariam que, olha, esse negócio de esquerda e direita não é esquerda nem direita, mudou tudo, está tudo diferente. Hoje, os evangélicos detonam a esquerda, né? Não sei se vocês lembram alguns anos atrás que tinha evangélico fazendo palanque para botar gente de esquerda no poder. Tinha, irmãos. Entende como é que é o negócio? Ao homem o seu caminho reto lhe parece, por isso que a gente tem que duvidar da nossa própria carne. Eu até mandei uma postagem para vocês: é preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Tem gente brigando, irmãos. Tem gente deixando de ser cristão. Tem gente deixando de demonstrar amor. Tem gente deixando de mostrar Jesus por causa de uma situação dessa. E aí a gente volta, né, pro texto que a gente já conversou hoje pela manhã, através do programa de culto. Quem está com o boletim aí, está com o texto na mesma versão que eu. Vamos ler todos juntos? Exorto, na parte do texto da pastoral, na frente. Todo mundo está com a capa do boletim? Amém? Amém. Opa, então vamos todos juntos. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e pelos que estão elevados em dignidade, para que vivamos uma vida sossegada e tranquila em toda piedade e honestidade. Aí, diante dessa situação, eu até coloquei no texto da pastoral:
que nós estamos às portas da eleição para presidente, governador, senadores e deputados. E todos dizem que se importam conosco. Claro! Pelo amor de Deus! Como eu posso dizer? Quando eu oriento uma menina que está sendo paquerada por um cara, minha filha, é claro que ele vai fazer tudo para te agradar. A pergunta é depois. Depois de quê, pastor? Depois. Agora é mole. Agora ele está cheio de amor para dar. Eu quero ver depois. Como assim depois? Não vou explicar. Entende? Claro que todo mundo vai dizer que se importa com a gente. Todo mundo ama o pobre. Todo mundo se preocupa com isso, com aquilo outro. Todo mundo diz que vai defender isso. Eu quero sim. Eu quero um político que sustente a minha liberdade. Quero sim. Mas eu não quero um político para me colocar como crente numa casta superior. Porque senão eu estou promovendo a injustiça. Se os evangélicos forem tratados como uma classe especial, a gente está justificando o que fazem com os muçulmanos nos outros países. Todos são iguais. E o reino de Deus não pode ser imposto, não pode ser pela espada da cruzada, como na Idade Média, não pode. Ou a gente convence na pregação da palavra com o nosso testemunho, ou vamos seguindo. Não pode ser por meio de lei. Precisamos de um político que pense no povo, que pense no bem comum. E detalhe, alguém que demonstre isso. Porque uma coisa, como eu já disse, eu posso dizer eu te amo para minha esposa. Eu falei isso com os adolescentes, eles arregalaram os olhos para mim. Imagina que de repente você está namorando uma menina no dia de domingo, mas na segunda ela é cadinho de um, na terça cadinho de outro, na quarta cadinho de outro, na quinta cadinho de outro, na sexta cadinho de outro, no sábado cadinho de outro, e domingo ela volta para você. Tem gente que faz assim com Deus, né? E às vezes tem situações em que o indivíduo, ele está dizendo para a gente, ele está fazendo promessa para a gente, mas vê a caminhada dele. Vê a caminhada dele. Eu costumo falar com alguns irmãos, eu falo, fulano, você é membro da sua igreja. Sua igreja tem bem menos gente do que o país. Você consegue mudar tudo na sua igreja? Você consegue mudar o sistema? Você consegue botar na linha aquela pessoa ali? Você consegue fazer aquilo ali? Quando a galera junta para fechar contra você, você resolve aquilo ali? Você consegue combater tal pecado? A gente faz o quê? A gente ora. A gente pede a Deus porque a gente sabe que não tem como. Agora, como é que quando é um país a gente vai resolver tudo? Tem tanta gente que vive da desgraça. Tem muita gente que ganha da desgraça. Precisamos ser realistas, não podemos ser românticos. Não existe Salvador da Pátria. Não existe. Eu até brinco, Salvador da Pátria sim, só existe um, Sassá o tempo. Entende? Não existe Salvador da Pátria. E a gente precisa estar atento a isso. Todos vão dizer que se importam conosco. E aí, a gente não tem como adivinhar. Minha falecida mãe dizia que o coração dos outros é terra que ninguém pisa. O indivíduo está rindo para a sua cara, mas está te dando uma facada no gente. Lembra da frase, até tu, Brutus? Por que até tu, Brutus? Porque de Brutus ele não esperava. O ser humano é isso, irmãos. O ser humano é isso. Bota um pouquinho mais de dinheiro, bota um pouquinho mais de... Sem dinheiro e sem poder, o ser humano já não é bom. Botou dinheiro e poder, imagina como é que é o negócio. Alguns vão ser bons de discursos, e esses vão mexer com a gente. Eles vão falar, nós vamos nos emocionar, as lágrimas vão descer, mas eles vão falar o quê? O que a gente quer ouvir. Esse é um dos problemas da igreja do nosso tempo. A gente quer ouvir. Só que tem coisa que não adianta, não dá para você fazer. Não tem como você fazer média com algumas coisas. Agora, se o político for 100% honesto e falar, ó, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui é assim, isso aqui é assado, o máximo que podemos fazer é isso aqui. O que a gente pensa? Esse não serve. Agora o outro que fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas com que dinheiro? O dinheiro vai brotar. Aí o pessoal, entendeu? É mais ou menos assim. E aí,
importante que tem aqueles que não são bons de discurso, mas a gente não está comprando um produto que vem de uma peça de publicidade. A gente está querendo alguém que realmente vai se comprometer com o país e que vai fazer alguma coisa para algo ser resolvido. E aí a gente observa que uns não são bons de discurso e às vezes a gente perde esse cara. Como os irmãos sabem, né? Eu sou da época que eram os meninos que davam em cima das meninas, né? Hoje o tempo é outro, né? Eu não entendo bem essa época não, mas antes era assim. E qual era o garoto que geralmente não conseguia namorar? Às vezes era um cara legal, mas ele não tinha muita experiência com cantada. Então ele gaguejava, tremia, ficava nervoso, a mão suava, aquela coisa toda. Isso daí é o mané. Mas o canalha não. O canalha era bom de papo. O canalha deixava a menina arrepiada. O canalha chegava, falava no pé do ouvido. Entende? O canalha dizia que ela era especial, que ela era melhor do que todas, que não existia mulher nenhuma melhor do que ela. E aquele mãe é o homem da minha vida. Entende? Eu me entrego confiando pra você. Entendeu? Mas depois, entende? Então às vezes a pessoa não é boa de discurso, mas é uma pessoa capaz. Às vezes a pessoa é boa de discurso, mas é canalha. Aí a gente observa uma outra situação. Enquanto uns não são bons de discurso, outros não são bons de caráter, e outros têm até bom caráter, mas não dão resultado. É gente boa, é bacana, mas não faz. Não faz o que tem que fazer. Ele é legal, a gente gosta dele, mas não faz. E essas coisas a gente precisa observar. A gente não tem como adivinhar nada, mas uma coisa a gente pode fazer: observar. E outra, orar. A gente está nessa caminhada de 40 dias de oração. A gente não tem como entrar no coração de cada candidato, a gente não tem como mudar, a gente não tem como tirar as pessoas que estão comprometidas com coisas erradas e que a gente não sabe, porque a gente olha de repente a nossa rua sem asfalto, a gente olha para aquele garoto de 13 anos com uma pistola israelense, a gente vê as escolas sem subsídios o suficiente, a gente vai no hospital público, o pessoal no corredor. E aí a gente pensa o quê? Já sei qual é o problema é prender o policial corrupto, o problema é matar o bandido, o problema é chegar e fazer isso, fazer aquilo outro. A questão é, quem está ganhando com a desgraça e que a gente não sabe? Porque se a gente não cuidar dessa parte, não tem como resolver. Aí eu pergunto, como é que você vai resolver? Mas a gente pode orar, porque o Deus que conhece corações e mentes, é Ele quem estabelece os reis e os faz cair. É Deus. Eu vou pegar um exemplo simples. Será que os políticos que estão tendo problemas com a lei agora, há 10 anos atrás eles imaginavam que eles estariam passando por isso? Eu não sei se dá para perceber, gente. Já viu quando de repente uma pessoa comete um ilícito e não tem nenhuma prova contra ela, até que aparece um celular, um maldito celular, né? Um celular com vídeo que flagrou não sei o que lá. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, de olho nos bons e nos maus. E a igreja crê nesse Deus, a igreja crê nesse Senhor, e é Ele quem toma conta disso aí, porque Ele está perto do pobre e do necessitado. Agora entende, viu? Essa é a nossa área, essa área que a gente tem, ninguém mais tem. A gente pode entrar na sala do trono pelo novo e vivo caminho, a gente pode falar com o Criador dos céus e da terra, a gente pode, com a nossa vida transformada, transformar a nossa realidade, a gente pode fazer isso. Eu não vou muito longe. Algumas poucas pessoas do condomínio que têm vindo aqui, não é a igreja toda que está dando assistência, são os 5 gatos pingados, e as pessoas estão sendo alcançadas. Agora imagina se cada igreja, se cada membro, se cada pessoa tivesse comprometida com a salvação de uma pessoa durante um ano, como é que as coisas seriam?
Não salvação de virar crente, fofoqueiro, mentiroso, caluniador, rebelde. Estou falando de discípulo de Jesus, que quer viver uma nova vida. Formar religioso não é difícil. Formar discípulo é. Porque o discipulador precisa ser crente para ajudar o outro a ser crente. Não basta ter discurso. E aí, nós reparamos aqui, Marcos, me ajuda só um instantinho. Pergunta à irmã Vera se tem um ok. Ela sabe qual é o mistério. E aí, diante dessa situação aqui, a gente observa que a gente pode observar e orar. Eu lembro de um candidato a prefeito aqui em São João de Meriti, que eu era presidente da associação e eu quis promover um debate entre os candidatos a prefeito. Gente, só Deus sabe como eu fui criticado por crentes por causa disso. Eu achei que eu estava fazendo um bem para a sociedade, né? Que as igrejas estariam vendo os candidatos discursarem as propostas políticas. Só Deus sabe o que aconteceu comigo, né? E aí eu lembro que esse candidato, ele levou militância para encher o ambiente. Eu falei assim, já deu uma demonstração do caráter que ele tem. Quando chegou na hora do vídeo, né? Aí ele estava começando a querer se meter no trabalho da associação. Eu falei, opa, mais uma pista de quem ele é. E várias situações. Porque alguém vai pensar assim, não, mas quando eu for pastor, quando eu for prefeito, quando eu não sei o que lá, gente, ninguém tomou um banho de bom caráter da noite para o dia diante de uma investidura. Quem eu sou é uma construção de 44 anos. Ou seja, Jesus mesmo fala que se você é aquela pessoa que é fiel no pouco, você pode ser colocado no muito. Mas se você é infiel no pouco, você é infiel. Esquece o pouco. Se você é infiel no pouco, você é infiel. Tá ok? Então, em 5 minutos estamos terminando, irmãos. Aí, diante dessa situação, eu não sei se dá para perceber, eu preciso aprender a ser fiel no pouco. Porque sendo fiel no pouco, eu estou aprendendo a ser fiel. Por que que eu não tenho dificuldade de gravar as mensagens que eu prego aqui? Porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Se eu estivesse usando o púlpito aqui para fazer alguma coisa contra você, você acha que eu ia fazer isso aqui para os outros assistir? Entende?